Olá, pessoal do terceiro ano do Colégio Tera. Eu, professora Kátia Regina, da Matemática 2 do terceiro ano. Nós estamos aqui com a Frente A, módulo 7, falar um pouquinho sobre os produtos notáveis de um triângulo. Eu já pedi para que vocês fizessem uma leitura, né, fizessem uma atividade a respeito. Agora nós vamos comentar sobre cada um desses produtos notáveis que estão aqui. Bom, o primeiro deles é o baricentro. O que é o baricentro, então? Baricentro de um triângulo. O triângulo ABC, ele vai ter o ponto de intersecção das medianas, que é chamado de baricentro. O que é uma mediana? A mediana é uma reta que sai de um vértice, ou vértice A, ou B, ou C, e vai até o ponto médio do outro lado. Aqui ele chamou a mediana o segmento AM. A partir do vértice B, eu tenho o segmento BN. E a partir do segmento do vértice C, eu tenho o segmento CP. Então, quando eu vou traçar esses três segmentos, o ponto de encontro é chamado de mediana. Repetindo, o baricentro, representado pela letra G, é o ponto de encontro das três medianas. Mediana é o segmento que sai do vértice e vai ao ponto médio do outro lado. E uma das características desse baricentro é que ele vai fazer uma divisão 2 por 1. Do segmento do vértice até o baricentro, nós temos aqui uma reta que é 2 vezes maior do que do baricentro até o ponto médio. Então, olha só, essa reta total ela é dividida em 3 partes. Essa primeira parte, ela contém 2 partes e do baricentro até o ponto médio do outro lado, ela tem uma parte. Então, 2 por 1, 2 por 1, 2 por 1. E outra característica é o seguinte, esse baricentro vai dividir o triângulo em 6, esse triângulo ABC, em 6 triângulos menores que têm a mesma área. Então, o triângulo AGP tem a mesma área que o triângulo PGB, a mesma área que o triângulo BGM e assim sucessivamente. Esta é, então, a característica do baricentro, que é o ponto de intersecção das medianas de um triângulo ABC. Agora, nós temos o incentro. O que é um incentro? É o ponto de intersecção das bissetrizes internas de um triângulo. Para descobrir o que é um incentro, eu tenho que lembrar o conceito de bissetriz. O triângulo ABC, ele tem 3 ângulos. O ângulo do vértice A, que ele chamou de alfa, do vértice B, beta, e do vértice C, teta. A bissetriz é uma reta que vai dividir esse ângulo todo em 2 partes iguais. Na verdade, o ângulo formado a partir do vértice A, ele tem, esse pedacinho que é o alfa e outro pedacinho que é o alfa. E eles são iguais, porque essa reta é uma bissetriz. E a bissetriz divide o ângulo em 2 partes iguais. Então, aqui eu tenho uma bissetriz, outra bissetriz e outra bissetriz. Lembrando que o ponto de encontro, então, dessas 3 bissetrizes é o incentro. Se eu continuar traçando essa bissetriz aqui, ela não vai coincidir aqui com essa ângulo de 90 graus não, tá? De todos eles. De todos eles ele não vai coincidir. Mas o ponto de encontro das bissetrizes é chamado de incentro. E esse incentro de uma circunferência, ela é o centro, o incentro, o ponto de encontro das bissetrizes, é o centro de uma circunferência inscrita dentro desse triângulo. Tá? Esta é uma propriedade do incentro. Incentro, então, divide o ângulo em 2 partes iguais e o ponto de encontro, a bissetriz divide em 2 partes iguais e o ponto de encontro dessas retas bissetrizes é chamado de incentro, tá certo? E esse ponto de encontro, esse incentro, ele vai ser o centro dessa circunferência inscrita nesse triângulo. Agora, nós temos o circuncentro. Circuncentro, então, de um triângulo ABC, é o ponto de intersecção das mediatrizes desse triângulo. O que é uma mediatriz?
Uma mediatriz é um segmento de reta, vou aproximar aqui dessa figura, que ela vai passar pelo ponto médio de um lado do triângulo. Então, eu tô pegando esse lado AB. Aqui é o ponto médio. Ela vai cortar aqui, mas ela vai cortar formando um ângulo de 90 graus. Ela vai cortar de forma ortogonal, formando um ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho 3 lados, ela vai ter, então, 3 mediatrizes. Mediatriz é a reta que corta o ponto médio de um segmento de forma ortogonal, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Daí, eu vou ter aqui o meu circuncentro, que é o ponto de encontro dessas 3 mediatrizes. Agora, presta atenção. Se o triângulo é acutângulo, ou seja, tem ângulos menores que 90 graus, o circuncentro ele vai ser interno ao triângulo. Se o meu triângulo ele for retângulo, essas mediatrizes vão se encontrar, esse circuncentro ele vai estar localizado aqui, ó, no raio da circunferência, localizado em um ponto de um dos lados do triângulo. Se o meu triângulo for obtusângulo, ou seja, tem um ângulo maior do que 90 graus, esse incentro vai estar fora desse triângulo que eu demarquei aqui, desse triângulo obtusângulo. Agora nós temos o ortocentro. Ortocentro, então, representado pela letra H de um triângulo ABC, é o ponto de intersecção das alturas de um triângulo. Então, nós vamos ver 3 situações aqui. Primeiro, quando eu tenho um triângulo acutângulo, lembrando que o triângulo acutângulo ele tem ângulos menores que 90 graus, né? Então, no triângulo acutângulo, o ortocentro, olha onde ele está, no centro da circunferência. No centro não, dentro do triângulo, desculpa, dentro do triângulo. No triângulo retângulo, nós temos aqui esse ortocentro, que é o encontro das alturas, aqui, ó, bem no ângulo reto, no vértice do ângulo reto. E no triângulo obtusângulo, que tem um ângulo... Então, quando eu tenho um triângulo obtusângulo, que tem um ângulo maior do que 90 graus, as alturas dele, então, vão se encontrar, olha só, externamente ao triângulo. Então, o meu ortocentro representado pela letra H é externo. Mais uma vez, quando o triângulo é acutângulo, o ortocentro é interno ao triângulo. Quando ele é retângulo, o ortocentro ele coincide com o vértice do ângulo de 90 graus. E quando ele é obtusângulo, esse ortocentro, é o ponto de encontro das alturas, ele é externo ao triângulo ABC. Uma característica interessante, uma particularidade dos 4 produtos notáveis. Quando eu tenho um triângulo isósceles, 2 lados iguais e um diferente, o circuncentro, o baricentro, o incentro e o ortocentro, eles não são iguais, mas eles são colineares, ou eles estão na mesma linha. Outra particularidade, essa bastante interessante, que em qualquer triângulo equilátero, os 4 pontos notáveis são coincidentes. Então, aqui, o lado AB igual ao lado AC igual ao lado BC. Dividindo aqui, os ângulos, ele tem um ponto em comum, né, dessas bissetrizes, das alturas e dos 4 produtos notáveis. Então, eu tenho baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Fazendo a revisão, baricentro é o ponto de intersecção das medianas e ele é representado pela letra G. O incentro é o ponto de intersecção das bissetrizes internas e é representado pela letra I. O circuncentro é o ponto de intersecção das mediatrizes e é representado pela letra O. O ortocentro é o ponto de intersecção das alturas de um triângulo e é representado pela letra H.
Como atividade, vocês vão responder 4 questões para mim. Primeiro, vocês vão pesquisar um conceito para triângulo órtico. Então, o que é um triângulo órtico? Depois, vocês vão fazer as questões 1, 2 e 3 do livro de vocês, o livro 2, na página 553. Tudo bem? Então, vocês têm 4 questões para responder. O que é um triângulo órtico e essas 3 questões teóricas aqui. Não é apenas para falar certo e errado. Por que que a primeira, ou a segunda, ou a terceira, por que que a questão é errada? Aí vocês vão justificar. Ah, não, porque aqui não é um triângulo qualquer. Não pode ser um triângulo qualquer. Então, pode ser um triângulo isósceles, por exemplo. Então, vocês vão justificar as erradas, tudo bem? E depois, no final da aula, eu vou sortear quem vai colocar o resultado da questão lá na plataforma. Então, boa tarde a todos.